Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 em diante. Vamos ficar de pé então? Vamos começar no 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que está olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Eu quero repetir a última frase. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Pedimos a Ti a Tua graça, Deus, no compartilhar da Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O irmão se assente com a Bíblia aberta. Eu tenho 3 textos para nós trabalharmos essa manhã. Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta. Daqui a pouco nós vamos pular para mais 2 textos. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. O nosso tema é a volta de Jesus. Meus irmãos, antes de ler os outros versículos, outros temas, falar da volta de Jesus hoje se tornou um assunto, um tema muito difícil, porque nós estamos esbarrando em 2 grandes problemas quando a gente fala sobre a volta de Jesus. Primeiro, pelo fato de no mundo dos filmes nós termos uma quantidade considerável de filmes de heróis. São heróis que trabalham em todos os âmbitos, heróis que defendem a terra, defendem o universo. Então nós já criamos na nossa mente que vindo alguém do céu para salvar o mundo é algo ilusório, é fictício, em função de todos esses filmes e histórias que a gente vê. Então, quando você vai falar de Jesus lá fora, eles passam pela cultura da ficção. De tanto a gente vê filmes de heróis e nada acontece. É muito bonito o filme do Super-Homem. Um homem que veio de um outro planeta, com uma força brutal, e que luta, não sendo humano, que luta para salvar o planeta Terra. Mas todo mundo sabe que isso é fator de engenharia humana, de mente humana. Não existe uma pessoa assim. E todos os demais heróis que Hollywood e demais agências produtoras de filmes já passaram, eles deixam muito claramente que aquilo é somente no mundo da ficção. Só, irmãos, que quando você pensa em Jesus vindo nas nuvens, dá a impressão também que isso parece ser uma ficção. Por quê? De tanto vermos, especialmente nossas crianças, verem filmes que têm esse teor, tem essas imagens. Esse primeiro texto que nós lemos, os anjos que apareceram, Jesus estava
reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele já havia ressuscitado. Ele então reuniu e deu as últimas instruções aos seus discípulos. Os discípulos dele perguntaram: é tempo do Senhor restaurares o reino a Israel? Ele: não vos compete saber o tempo, nem as estações que o próprio Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Depois de ele ter falado as últimas instruções, são as últimas palavras que o Senhor diz para os discípulos, a Bíblia diz que ele foi sendo elevado. Quer dizer, ele estava na vista de mais de 500 pessoas, suponho eu. Então, ele foi subindo vagarosamente. Como os irmãos estão me vendo. Ele foi levitando, foi subindo. Quando chegou a uma determinada altura, uma nuvem o encobriu. Ele foi para o céu à vista das pessoas. E tinha que ser assim. Já pensou se ele fosse para o céu numa noite que ele estivesse dormindo, ocultamente, sem que ninguém o visse? Quem poderia dizer é ficar no campo da hipótese. Nós temos a hipótese que ele foi para o céu, porque ele desapareceu. Ele não teria testemunhas para falar a respeito da elevação dele para a glória. Então ele ressuscitou na vista de muitas pessoas, inclusive dos discípulos, para que eles tivessem a convicção e a certeza do destino dele. Não foi uma espaçonave que veio buscar Jesus de uma outra galáxia. Não foi uma força extraordinária. Ele subiu pelo seu próprio poder, pelo dom do Espírito Santo. E quando ele estava subindo, ele estava indo para os céus, numa visão estupenda, numa experiência gloriosa, os homens ficaram olhando, todos eles, atraídos por aquilo que eles nunca tinham visto. Quando ele estava olhando, apareceram 2 varões de vestes brancas, 2 anjos. E chamaram a atenção do grupo que estava ali. Varões, por que estáis olhando para esse Jesus? Porque do mesmo modo que ele foi, ele virá. Então a primeira palavra que me chama a atenção é a mensagem última dos anjos. Assim como ele foi, ele virá. Então ele relata a volta de Cristo. Então Cristo voltará. Está escrito. Não é uma invenção, não é uma historinha de carochinha, não é uma ficção de alguma revista, de uma publicidade, de filmes, mas é uma realidade dita pelo anjo. Nem foi voz humana. Assim como ele foi, virá. Ou significa, assim como ele foi nas nuvens embora, ele virá nas nuvens, ele voltará nas nuvens. Então prega-se pela primeira vez aqui no livro de Atos, me refiro no livro de Atos, o retorno de Jesus Cristo em glória. Tão logo ele partiu. E foi tão bom, que talvez alguns sentissem que Jesus fora tomado deles para sempre, talvez sentissem que estavam sendo abandonados. Mas o anjo disse, ele voltará. Então a volta de Jesus Cristo a esse mundo é um fato já, irmãos, extraordinário. É uma realidade. Só que não vai ser ficção, ou como estrelas, ou como 2 seres brigando, tentando destruir a terra e Jesus vindo. Não vai ser nesse teor de ficção científica. A Bíblia diz que ele virá em glória. Ninguém jamais, nenhum poder, nenhuma força
nem Satanás com toda a sua corja. Ninguém poderá resistir ao aparecimento do Senhor. Eu não estou falando de um Deus desenhado nas planchetas de Hollywood. Eu estou falando de um Deus que é real, que existe pelos séculos dos séculos. Deus poderoso, que inclusive criou os céus e a terra e governa o universo. Ele virá do mesmo modo. Então aqui é claramente entendido que Jesus não nascerá mais uma vez de uma virgem, Jesus não virá mais uma vez num berço, ele não estará mais uma vez andando sobre águas, ele virá completamente, até a sua aparência será diferente. Acho que nós vivemos, irmãos, como se nada disso fosse acontecer. O cristão tem que ter essa esperança e viver com ardor no coração de que o mundo não é abandonado, de que o Cristo voltará outra vez para estabelecer o seu governo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por isso eu pedi que você deixasse aberta, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Abra rapidamente sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Versículo de número 24. Marcos 13, falando sobre o final dos tempos, ele diz o seguinte: mas naqueles dias, que dias são esses a que ele se refere? O dia da tribulação, o dia que acontecerá as tragédias nesse mundo vindos da parte de Deus. Naquele dia, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande glória e poder. E outra coisa, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos os quatro ventos, da extremidade da terra será até a extremidade do céu. Presta atenção no pastor. Eu disse ainda há pouco que ele não viria mais do modo como ele subiu no aspecto físico. Quando Jesus subiu ali em Atos capítulo 8, ele tinha aquela aparência de homem, cabelos negros, pele morena, estatura normal. Ele tinha aquela voz simples de homem, não obstante ser Deus. Marcos capítulo 3 diz que ele voltará em glória. A palavra glória não se refere somente a luzir de lâmpadas do sol. Não se refere. Glória se refere em condição de alma, de corpo também. Cristo virá, não mais com uma pele humana, não mais com um cabelo como se fosse humano, mas ele virá revestido de poder. Não sei descrever nos detalhes, mas a Bíblia diz que ele tem olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, pé como bronze polido, a voz como voz de muitas águas. Então ele virá em glória nas nuvens, com grande poder, e a Bíblia chega a dizer que ele não virá sozinho, porque ele ordena aos anjos a separar os escolhidos da terra. Ele virá acompanhado da sua milícia, dos seus exércitos. Então esse universo se rasgará de norte a sul, quando o Senhor vier nas nuvens com miríades de anjos,
de norte a sul, lá do Japão, da Austrália, da Índia, lá do Oriente Médio, se verá o céu rasgado e Cristo vindo das nuvens com seus anjos, revestido de poder e de glória. E tem um detalhe: as pessoas dizem, não, pastor, se Cristo vier, eles matam ele novamente. Amigo, não mata não. Corpo espiritual, irmãos, não se atravessa com balas, com canhões, com mísseis, bombas atômicas. Não tem nenhum efeito sobre seres espirituais. O reino, o governo, o poder de Deus irá em guerra. Todo estado humano dos homens estará estremecido frente à vinda de Jesus Cristo. Só que há um detalhe. Eu não sei dizer para você o dia que ele virá e ninguém sabe. Mas eu posso dizer quando ele virá em termos de época de tempo. Aqui em Marcos diz o seguinte: mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu, do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então vir o Filho do Homem. Isso significa algumas coisas. Ponto número 1. Cristo não vem antes da grande tribulação. Então a Bíblia me aponta para um momento. O que caracterizar a vinda o que caracterizar a grande tribulação? Os acontecimentos que se desenrolarão. Cristo só vem depois da grande tribulação. Cristo só vem depois que o homem da perdição, a besta do Apocalipse, se manifestar. Então ele não virá antes desses acontecimentos, eu posso estar seguro. Eu não me refiro ao arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Eu me refiro à vinda de Jesus em glória. No arrebatamento, Jesus não será visto, ele não será contemplado, será misterioso o arrebatamento, mas a segunda vinda dele em glória será poderosa e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram ele com espada e maltrataram a Cristo naquela época da crucificação. Então eu posso dizer asseguradamente para os irmãos: aqueles que entrarem na grande tribulação terão uma esperança. Evidentemente que muito sofrimento, mas saberão que Cristo virá depois da grande tribulação. Apesar de não termos o dia, mas sabemos que ele virá após as tragédias que ocorrerão sobre a face da terra. E se aqueles dias não houvessem sido abreviados por Deus, nenhuma alma se salvaria, dado o peso, dado o teor da grande tribulação, dado a mortandade, o sofrimento. Então aqui Marcos diz que ele virá. Acreditem eles ou não, a Bíblia é constituída de muitos versículos falando sobre o retorno de Cristo em glória. As coisas poderiam não ser assim. Jesus poderia mandar todo mundo ir para o céu, aqueles que pertencem a ele não voltar aqui mais, o final da história acabar assim, né? Não precisava dele vir aqui. A gente poderia pensar assim, só, irmãos, que as coisas não acontecem conforme o meu padrão de vista e não o seu. É propósito do Criador que ele volte. É propósito do Criador que ele retorne após os malefícios da grande tribulação. Ele restaurará a terra, restabelecerá o seu milênio, o seu governo. Ele aparecerá nas nuvens. E outro detalhe também. Naquele dia, eu repito, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Quando todo mundo achar que é o final de tudo, a calamidade destruiu a humanidade,
Quando o sol nega a sua força, o gelo, a temperatura cai drasticamente. A lua não dará sua luz, os poderes dos céus. No máximo que a gente consegue ver hoje é uma estrela caindo. Graças a Deus que eles caem, pedaços de meteoritos, pedaços de corpo celeste caem, bate na atmosfera e se fragmentam. Não machucam ninguém, não destroem nenhuma casa. Mas no período da grande tribulação será diferente. Pedaços de estrelas cairão sobre a terra, o poder do céu, as constelações, as estrelas, os planetas, eles entrarão em colapso, diz a palavra de Deus, e o homem se assustará com isso. Porque o mundo será atacado lá em cima e será atacado aqui embaixo, em terra e mar. Mas quando isso tudo acontecer, estabelecerá o caos sobre a terra, virá Jesus Cristo que restaurará todas as coisas. Você tem que estar seguro disso. Eu acho engraçada a opinião dos homens. Porque esse mundo vai acabar. Ninguém tem conserto para esse mundo. Esse mundo, humanidade vai acabar. Nós estamos acabando com a atmosfera. Gente, eu sei que nós estamos fazendo muito mal à terra, mas isso tem um limite. O Criador voltará para dominar tudo isso. Agora deixe-me mostrar uma outra visão do retorno de Jesus em Apocalipse capítulo 19. Abra ali a sua Bíblia, vamos ver o que Apocalipse capítulo 19 fala sobre o retorno de Jesus em glória. A partir do versículo de número 11. Apocalipse 19 vai falar do retorno de Jesus também. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Note bem que ele vem para julgar e para pelejar. Os seus olhos, veja a descrição da glória de Cristo. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Veja quem acompanha ele: seguiram nos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma afiada espada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é a descrição do retorno dele quando ele virá o mundo. Quando ele virá o mundo, a besta estará reinando nessa terra. Os homens vão confrontar Deus nos seus pecados, desprezarão o Criador, blasfemarão coisas horríveis a respeito de Deus no meio da grande tribulação. Mas quando Cristo vier, ele vai vir na sua glória. Ele não vai vir com uma espada na mão para querer, como alguns pensam, ficar desafiando o diabo, ficar lutando com homens. A palavra diz que a espada está na sua boca, ou seja, uma palavra afiada, uma palavra cortante, uma palavra de poder que ele tem. Basta ele falar um A para que o mundo se desintegre, para que o mundo se desfaça como a fumaça. Todos os inimigos do Criador, de Deus, a besta, com os seus seguidores, todos os seres humanos que se levantarão contra Deus, se colocarão como inimigos de Deus, serão vencidos por Jesus Cristo no seu retorno. E os santos virão com ele.
Nós não vamos ver guerra de espada com espada. Deus não precisa disso. Deus não precisa de baixaria. Somente com uma palavra que Ele falar, todas as forças caem por terra. Todos os homens e mulheres se esmorecem diante da palavra de Deus. Ele criou o mundo no poder da palavra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Se Deus disser que não haja força em ninguém, então não haverá em ninguém nenhuma força. Pois dele é o poder, de Deus é a força, de Deus é a glória, de Deus é a honra. Glória a Jesus. A Bíblia chega a dizer que a besta reunirá os seus exércitos como se pudesse lutar contra Deus. Irão e acamparão o acampamento dos justos para destruir. Mas Cristo os destruirá. Então ouça-me, irmãos, tenha certeza no seu coração do retorno breve de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos os livros e revistas e filmes que surgiram, eles não possuem nenhuma verdade nos seus escopos e na sua trajetória de escrita. Mas a volta de Cristo já é profetizada lá no Velho Testamento. O retorno de Jesus. Portanto, o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Devemos estar preparados, porque esse dia, ainda que não seja da nossa geração, não venha a ser na nossa geração, mas ele virá na nuvem de glória. Por isso os anjos disseram, o primeiro texto que nós lemos: por que você está olhando para esse Jesus que subiu? Ele voltará. E eles fizeram questão de deixar esse ensinamento. Ele voltará do modo como vocês o viram subir. Voltará em glória, no espaço. Voltará entre as nuvens. Aí, amigos, é o golpe fatal sobre o mal. O demônio será aprisionado e lançado no sofrimento eterno, ele e toda a sua corja. O homem com as suas maldades não poderá prevalecer mais no governo de Cristo, do reinado de Jesus. É bom pensarmos nisso. Acho que a igreja, ela está muito inerte no sentido do retorno de Cristo. Antigamente, quando eu me converti, falava-se muito na volta de Cristo. Hoje quase não se fala nos púlpitos ou na conversa, nas rodinhas de crentes, numa pizzaria ou numa lanchonete. Não se fala no retorno de Cristo. Eu tenho essa esperança, você a tem? Você tem a esperança no retorno de Cristo? Você tem a esperança que será achado como tal, como um santo preparado para encontrar com o Senhor? Portanto, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A volta de Jesus é iminente. Pode até demorar. Se bem que alguns pregadores já afirmam que nós já entramos no período inicial da grande tribulação. Os males, as filosofias, a frieza da igreja mostram que nós estamos num período ruim. Num período da introdução das dores. Se de fato estamos entrando no início do período das dores, então o retorno de Cristo não mais será retardado. Não mais demorará, será em breve. Então devemos preparar a igreja, preparar nossos filhos, porque, irmãos, a respeito daquele dia, todos aqueles que não estiverem preparados serão afastados da presença de Deus. Jesus disse, é como um pescador que lança uma rede no mar. Os peixes mal, ele devolve para as águas, lança fora.
mas os peixes bons ele recolhe para si. Prepare a sua vida para encontrar com o Senhor. Eu termino minha mensagem. Cristo voltará e tudo será diferente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Quero cantar um hino com você nessa manhã. Se essa palavra falou o seu coração, grave isso na sua vida. Pois estamos, irmãos, prestes a um grande acontecimento que abalará toda a terra. Nós vamos despedir os irmãos e vamos sair cantando. Aguardo os irmãos na terça-feira aqui. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.